Boa noite a todos, sejam todo mundo bem-vindos à ETEC Jardim Ângela, Céu Guarapiranga, o Céu Guará. Nesta semana maravilhosa, enfim, chegamos nesta semana hoje, nesta quarta-feira. Enfim, vamos falar do quê? De educação. Educação com o quê? Com amor. Mas antes da gente falar e chamar esse convidado que o senhor está vendo, uma frase impactante. Antes de estar gravando essa live tão maravilhosa, ele falou algo tão importante que eu achei importante relatar isso aos senhores. Ser educador, ser professor, é construir pontes de sabedorias, incluindo a todos, onde simples ato de amar, pertentemente, é todos os momentos. Todos os momentos é momento de construir pontes. E ele construiu pontes ao longo da sua vida dentro da prefeitura do município de São Paulo. Ele, educador, professor da inclusão, posso dizer assim. Billy de Assis, boa noite. Boa noite, Henrico. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar participando desse bate-papo com você. Falando de inclusão, para nós que estamos aqui na Zona Sul, Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângela, você é uma referência para todos esses distritos que eu acabei de falar agora, porque muita gente fala de você. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória. Legal. Eu vou começar com uma frase muito interessante que eu digo que inclusão é arte, diversão faz parte. Se você não tem amor, você não se diverte. Se você não tem amor, você não tem alegria, né? Então, eu começo na Prefeitura de São Paulo no ano de 2000. Em 2001, fui para uma escola onde uma amiga tinha um aluno que não tinha os membros superiores e inferiores. E isso me assustava muito, né? Que eu pensava, poxa vida, coitada da minha amiga, né? O que ela vai fazer? Ele dependia de muitos apoios, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ficava feliz porque não era meu aluno. Passei por outras escolas, vi vários alunos com deficiência. Eu, coitada das minhas amigas, eu ficava feliz porque não eram meus alunos. Só que em 2007 eu fui trabalhar no Seja Campo Limpo. E aí eu me deparei com um grande número de pessoas com deficiência. Todas. Cegos, surdos, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência física, múltipla. E aí eu falei, coitado do Billy. E agora, o que o Billy vai fazer, né? Eu comecei a refletir que pessoas com deficiência na fase a partir de 15 anos, 15, 20, 30, já passaram por vários momentos em escolas, né? Eu me questionava, será que não aprenderam nada? Porque estão na escola ainda, sendo que com 17, 18 anos, o pessoal termina o ensino médio, né? Eu ficava me perguntando, até quando vão ficar na escola? Se estão na escola, o que a escola está fazendo por eles? O que a escola conseguiu fazer? O que a família pensa da escola? O que a escola pensa da família? E tudo isso, ao longo do meu primeiro ano trabalhando, eu ficava pensando, puxa vida, e o que eu posso fazer para tentar ajudar, né? Será que eu consigo? Será que eu tenho condições de ajudar? Fui procurar cursos, vários cursos, mas faltava alguma coisa muito importante. E essa coisa importante que faltava, eu encontrei nos pais, nos familiares, que não são tão valorizados pela escola, não são bem vistos pela escola, que parece que a família dentro da escola está lá só para reclamar. Muitas vezes acontece isso, mas se a escola desse oportunidade, a família iria para conversar, para colaborar, para contribuir, né? Então, nessas minhas indagações todas, eu criei um grupo chamado Café Terapêutico, que era um grupo de pais, alunos e amigos em busca de uma sociedade realmente inclusiva, que a ideia principal era ouvir as famílias, ouvir as suas tristezas, ouvir as suas alegrias, ouvir os seus desafios, ouvir o trajeto que eles percorriam para tentar atender os seus filhos, ouvir o que eles pensavam sobre os seus próprios filhos, se eles achavam que os meninos e meninas aprendiam ou não, ou se ia para a escola somente porque para tirar um pouco de casa, para ocupar o tempo, que tem tudo isso, né?
Eu comecei a aprender muito com essas famílias. E a principal coisa que eu aprendi foi ouvi-los. Porque ouvindo-os, eu percebi que eu não tinha quase nada de respostas para oferecer para eles, né? E, consequentemente, também não saberia trabalhar com os filhos. Mas eu me permiti fazer parcerias. Então, as necessidades que eram apontadas pelas famílias, eu ia atrás de uma pessoa que pudesse sanar essas necessidades. Tinham problemas com benefícios, eu ia atrás de um advogado com especialização em concessão de benefícios. Tinham problemas de não conseguir agendar uma consulta médica, eu ia atrás do nosso posto de saúde ou dos postos de saúde da região, expunha o caso e conseguia não furar a fila, né, mas que desse um atendimento mais especializado, né? Fui percebendo que a escola, por mais que queira, ela não consegue fazer tudo sozinha. E ler, escrever e fazer matemática não é o suficiente para dizer que o ser humano está totalmente desenvolvido, principalmente quando ele tem algum tipo de limitação ou deficiência. E o mais importante, eu parei de olhar primeiro o que o outro não sabe e comecei a focar no que ele poderia ser capaz de aprender. Então, o D de deficiência, eu sempre tirava o D do lado, deixa eu descobrir o que esse cara consegue, o que ele sabe, o que ele já aprendeu. E aquilo que eu perceber que ele não sabe, que ele não aprendeu, eu vou tentar fazer de forma diferente. Porque se eu fizer da mesma forma que os professores fizeram ao longo da vida, a prova dele estar aqui comigo é porque não deu certo, né? Então foram desafios muito grandes. Eu costumo dizer também que eu tenho um poema chamado Dores, Cores e Sabores da Inclusão. Tem muitas dores, mas tem um colorido maravilhoso, tem um sabor maravilhoso, só que nem todo, né, as pessoas precisam de um tempo para ter esse preparo, para poder viver essas cores, esses sabores, né? Porque muitas famílias ficam presas nas dores por falta de parceria, por falta de um olhar do outro, um olhar com mais carinho, com mais amor para atender às necessidades. E aí, percebendo essas necessidades e falhas também das escolas e de educadores, não que eu seja perfeito, mas eu comecei a ousar, a criar, a inventar, a fazer coisas que eu não sabia se podia ou não sabia, se podia ou não podia, mas se não pudesse, alguém me falava que não podia, eu não fazia mais. Mas enquanto não falava não pode, eu ia fazendo. E foi dando certo. As coisas que eu fazia diferente, tipo reunião de pais toda sexta-feira, você é louco? Sou louco, mas eu preciso disso. Mas reunião de pais a cada 2 meses. Ah, eu preciso toda sexta-feira. Ao longo de 13 anos, praticamente, com exceção de feriado, essas coisas de ponte, né? Férias, tudo, eu tinha reunião de pais toda sexta-feira, eu tinha público. Não para falar sobre inclusão, sim, mas não para ensinar sobre inclusão, né? Porque eu digo que os pais de pessoas com deficiência têm uma formação que nós, professores, jamais teremos. Eles acompanham a pessoa com deficiência desde o momento que nasce, acompanha a morte daquele filho esperado, aquele filho perfeito, idealizado, né? Ele nasce morto e vem um outro filho com outras qualidades, com outras especificidades, que a gente chama de deficiência, mas que não deixa de ser um filho. Então, aprendi muito com as mães e percebi que o que eu estava fazendo estava dando certo, estava agregando algum valor, algum conhecimento. E comecei a me inscrever em alguns prêmios, né? Perdi vários, mas ganhei vários também. O primeiro foi em 2010, quando eu ganhei o prêmio. O nome do prêmio é muito pertinente à nossa live. Eu amo educar. E realmente eu amo educar, editora Ática. Me inscrevi falando desse projeto que eu fazia com as mães. Em 2010, eu fiquei em primeiro lugar na região Sudeste como um dos melhores projetos de cidadania. O prêmio foi um boné, uma camiseta e uma caneta. E uma agenda. Mas eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, que saiu na página da editora Ática. Em 2012, também, com o projeto Café Terapêutico, eu me inscrevi para o prêmio Construindo a Nação, do Instituto da Cidadania Brasil, em segundo lugar na categoria Jovens e Adultos, entre os 12 melhores projetos de cidadania do Brasil. Em 2013, ganhei o prêmio Paulo Freire de Qualidade do Ensino, da Prefeitura de São Paulo. Me inscrevi também com o projeto Solidariedade Animal na Escola, uma proposta de educação humanitária, porque nas minhas aulas com os especiais eu levava cachorro, gato, coelho, tartaruga, para tratar as questões de ciências, biologia, né? De
afetividade, de educação emocional, coisas que faltam, é fundamental na escola, mas falta muito. Tem esse prêmio também em segundo lugar na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, entre os 12 melhores projetos de cidadania. Em 2014, eu fiquei em primeiro lugar no prêmio Educação e Direitos Humanos da cidade de São Paulo, ganhei o prêmio Destaque da região de Emboimirim, Campo Limpo e Jardim Ângela, por coisas diferentes que são, eu falo que tudo que eu faço é muito simples, dá para todo mundo fazer. Só que fazer diferente dá trabalho, e normalmente as pessoas não querem, né? Preferem ficar dentro da caixinha, né? Mas o maior prêmio para mim foi participar em 2017 de um TED. Eu nem sabia o que era TED, não tinha noção do que era isso, mas é um formato de palestras onde as pessoas que falam não são palestrantes, mas elas têm uma prática que é capaz de mudar a vida de pessoas ou mudar o mundo. Aí me convidaram para falar para um público de 10 mil pessoas no Allianz Parque sobre o café terapêutico. 4 minutos que marcaram a minha vida. E mais de 1 milhão de pessoas em tempo real. Desse TED eu já saí com um convite para ir para a Globo, no quadro Como Será, né? Sábado de manhã, com a Sandra Nemberg. Isso tudo foi dando visibilidade, mas foi tudo feito com muito amor. E por último, a primeira pessoa que me entrevistou foi a Mara Gabrilli, em 2010 também, me deu o título de terapeuta da inclusão. Eu nem era, hoje eu sou terapeuta, mas na época eu não era, né? Quando Barack Obama veio para o Brasil, foram selecionados 30 professores do Brasil para ficarem na área VIP, para conversarem com ele e falar dos seus projetos, né? E o professor Billy foi convidado para falar dos trabalhos de inclusão aqui na cidade de São Paulo, para o Barack Obama. Infelizmente, a gente não podia tirar foto, né? Protocolo deles. Nós fomos um grupo selecionado de 30 professores no mês de outubro. Eu me senti muito realizado, né? Muito feliz por perceber que aquilo tudo que eu achava que era loucura era algo que podia ser feito. Essas pessoas de fora veem isso como algo legal, por que as pessoas daqui não veem como algo legal, né? E olhar para o outro, tentar descobrir a sua necessidade, descobrindo a sua necessidade, tentar viabilizar de que forma você consegue ajudar aquela pessoa. Então, eu trabalhava a letra de música com os alunos, e eles ficavam dançando. Eu falei, poxa vida, não vai prestar atenção. O cara já tem uma deficiência intelectual, que eu brincava com eles e falava que faltava um parafuso, né? Não presta atenção. Você está lendo, ele está se distraindo. Aí você coloca uma música, você quer trabalhar a letra da música, a história da música, ele fica dançando. Não, vou ter que fazer uma balada, não é possível. Aí conversei com a minha diretora, faço uma balada. Aí criei o projeto Mexa-se, pois quem dança, seus males espantam. Desde 2009, a cada 2 meses, a gente fazia uma balada na escola, né? No sábado à tarde. O professor que vai trabalhar no sábado à tarde de graça é inédito, né? Mas eu ia, porque era tão gostoso. A única balada que eu ia era a balada que eu fazia. Depois que a gente envelhece, a gente para de sair, né? Então, fazer diferente dá muito trabalho, Henrico, dá muito trabalho. Quando falam de inclusão, tem muitos professores, muitos gestores que ainda torcem o nariz. Nós temos departamentos de inclusão na Prefeitura de São Paulo, que tem pessoas maravilhosas, que dão cursos maravilhosos de formação para a gente, mas ainda tem professor que só faz formação por pontuação. Né? Então, o aluno com deficiência, em muitas escolas, eu ainda vejo isso, ele continua na última carteira, ou na primeira carteira do lado da professora, ele fica fazendo bolinha, ele fica pintando, né? Ele fica participando só das aulas de educação física. Nós ainda cometemos muita crueldade nas escolas, quando tem a inclusão. Você falando tudo isso, e aqui o chat, todo mundo falando, batendo palmas para você, e é um reconhecimento para nós que somos da periferia da cidade de São Paulo, né, do Capão, aqui do Campo Limpo, do Ângela. Então você é uma referência, por isso que eu disse que você é referência, porque você saiu da caixa, né? Então, assim, para nós educadores, você saiu da caixa. E sair da caixa custa, né, tempo, pensamentos, e aí você trabalhando tudo isso, falando isso, dá um mix de emoção para a gente. Ressaltando sobre os prêmios que você recebeu também, e a gente vê, né? Você iniciou ali recebendo uma camiseta e um boné e você ficou super feliz. E o último reconhecimento ali do processo, né? Você falando que conheceu quem nada menos do que o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, ali, né, de uma camiseta a conhecer o presidente dos Estados Unidos, né? Eu queria só
fazer esse levantamento ali de tanta emoção para você, acredito eu, que você contando, eu fico muito feliz. E até mesmo aparecer na Rede Globo de televisão, no programa que era aos sábados, né, que passava na Rede Globo e também Ainda nas passa. outras emissoras da Globo em horários diferentes, mas ali está ali mostrando novamente o Capão Redondo. Eu queria voltar rapidinho numa fala que eu sempre bato, Billy, referente à família. Então, para a gente trabalhar ali o indivíduo, e eu falo do amor, e dá para perceber do afeto que você tem com os especiais, trabalhando com a família. E você trouxe algo que é de suma importância, de ter ali o afago desta família. No primeiro momento, né, antes da gente gravar a live, você disse, olha, Henrico, tinha ali uns 9 pais, ali 9 familiares, né? Enfim, tinha um pai específico, e depois que veio chegando a grande massa da família presente. E você traz isso. Hoje, você vê que deu o caminho certo da família estar presente na sala de aula, da família estar presente na escola, da família, quando eu falo na sala de aula, é do processo ali de estar vendo o que o aluno, o seu filho está aprendendo, de estar acompanhando, e não é aquele o processo de só deixar ali, né? Como a gente fala, né? Como Paulo Freire, não é só ali o depositório ali, só colocar ali a bancário, deposita ali na casa. Não, mas eu tenho que entender, ver o anseio desse aluno e a família em si participando, não é isso que você Sim, sim, trouxe? isso mesmo. Dá muito certo, sim, porque muitos dos meninos e meninas com deficiência, caderno para eles é uma coisa que não tem muito valor, né? E tem mãe que se prende ao caderno. Se não chegar em casa com o caderno, não tiver lição, o menino não fez nada. E uma vez uma mãe falou para mim, eu queria saber o que, que minha filha faz, porque eu olho o caderno dela, não tem nada. Eu falei, realmente, não tem nada, né? Porque ela não sabe escrever. E eu me sinto injustiçado de encher uma lousa e pedir para a pessoa ficar copiando. Eram 2 horas e 15 minutos de aula, ela ia ficar o tempo todo copiando, não ia copiar tudo. Mas o que ela aprendeu copiando aquilo, né? Uma pessoa com 30 anos já, né? Aí eu fiz um encontro chamado Práticas de Ensino e Aprendizagem para Pessoas com Deficiência. Então, eu mostrei para os pais o que, que eu aprendia com eles, o que, que eu fazia com eles, coisas práticas que não dava para colocar no caderno. E contei o exemplo de um ex-aluno que estudava comigo, eu não conseguia ler e escrever de jeito nenhum, então eu nem tentava. Mas qualquer outra coisa que você fizesse, ele fazia, né? Coisas práticas, ele te ajudava, te auxiliava, só que ele teve que mudar de casa, mudou de escola. Eu fui visitá-lo, os meus ex-alunos são ex-alunos, mas não são ex-amigos, né? Eu sou amigo dos meus alunos e dos pais, principalmente até hoje. Eu fui à casa dele para visitá-lo, ele falou, e a escola? Ah, tá legal. E a mãe falou assim, agora ele tá numa escola boa. Eu falei, por quê? Ah, porque ele faz bastante lição. Eu falei, que legal, né? Então a escola que ele estava não era boa. Não, não quis dizer isso. É porque, olha, a gente está em junho, já está com 3 cadernos cheios. Eu falei, deixa eu ver. Aí me trouxe o caderno dele, na primeira folha, acho que nas 5 primeiras folhas dos 2 lados estava escrito bola. Eu falei, o que está escrito aqui? Ele não conseguia ler. O que a professora fez? Né? Ela colocou um desenho de uma bola lá no topo do caderno, escreveu bola, então ele sabia que era bola porque tinha um desenho. Mas ele ficou 5 folhas, frente e verso, escrevendo bola. Quando eu cobri a palavra, o desenho da bola, ele não sabia que aquilo era bola. Aí eu falei para a mãe, olha, mãe, você também não sabe ler e escrever, mas você consegue me entender. Você acha que ele está aprendendo, escrevendo 3 cadernos lotados de coisas, ele não sabe o que, que ele escreveu. Eu falei, mas eu achei que ele sabia. Eu falei, ele não sabe. Ou seja, o caderno estar lotado não quer dizer que ele aprendeu, né? Mas valoriza-se muito o que é escrito e não o que é pensado, idealizado, criado, né? Nos meus eventos de inclusão, por exemplo, que eu fiz 12 ao longo de 13 anos, eu fiz 12 eventos para 500 pessoas, cada uma no céu Casablanca, que é dos aniversários do Café Terapêutico. Não vou lembrar de todos os temas, mas o primeiro foi: sou especial porque sou feliz. Ser diferente é normal. Eu sou. Outro foi: mães que fazem a diferença. Outro foi: parceria. Com você toda alegria. Sem você nem aqui eu estaria.
Os meninos participavam comigo da criação do cenário. Eu falei, gente, eu vou falar sobre isso, que desenho que pode fazer. Eles recortavam, eles colavam cenários enormes naquele teatro do céu, né? Cada um do seu jeito. Participavam dançando, cantando, representando. Aqueles que sabiam ler, liam. Aqueles que sabiam fotografar, fotografavam. Então, era um evento de inclusão para mostrar a inclusão na prática. Não para falar de deficiência, né? Para falar de deficiência, a gente tem um monte de conteúdo na internet, né? Então, inclusão para mim é ação. E ação é emoção. Sim. A ação, é isso que é importante, né? A gente vê, a gente fala, né? Tem que acontecer. E para a pessoa PCD, para ela se sentir empoderada, que eu vejo isso sempre, é o quê? É colocar ela para fazer, Só um minuto né? que eu vou colocar, vou ligar aqui E o para carregar, tá? protagonismo do Só um aluno. minutinho. 2 minutinhos, galerinha, ao vivo, é isso! Quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Enfim, nós, da ETEC Jardim Ângela, do Céu Guarapiranga, um dos melhores céus, estamos aqui juntos. É muito importante e agradeço aqui a presença de cada um de vocês aqui olhando aqui no chat. Quero muito agradecer a presença de todos, todos os comentários, todo mundo falando sobre isso. Não ser só ali o processo da escrita, né, que estão falando aqui muito do processo, de participar, né, como já dizia Paulo Freire, o aluno ali, o indivíduo, ele tem que ser ali o protagonista da história, né, ele não pode ser só o depositário ali da conta bancária, isso não pode nunca. E aí o que o Billy traz, dizendo que ele pedia para os alunos, né, desenvolverem todos os projetos, estarem ali aguerrido, e nesse processo mesmo da escrita, né, o indivíduo ele tem o seu momento dessa escrita ali, que é muito importante, e não é só, né, o caderno, eu vejo isso muito, né? O caderno tá cheio, então ele aprendeu. E não é nesse processo, né? Se a família for ali olhar o caderno e perguntar o que que você aprendeu hoje, né? E aí o aluno, o indivíduo, ele vai falar o que ele aprendeu, né? Então, no processo também, a gente vê isso muito, né, Billy? No processo da oralidade. Tem aluno que ele é muito bom na oralidade. Você tá ali, como você mesmo ressaltou, ó, vamos colocar uma música e ele vai ali, eu vou aprender, trazer um animal físico pro aluno entender ali como é que funciona. E ele vai, quando chegar em casa, ele vai ter propriedades, né? Isso, acredito eu que era Sim. essa forma que eles chegavam em casa e falavam para sua mãe, para o seu pai, com quem eles convivem, e falasse assim, ó, o que que eu aprendi hoje na escola? E eu acredito eu com muita alegria, não era isso? Perfeito, isso mesmo. E eu sempre incentivava os pais, perguntem para o seu filho o que, que ele fez. Porque não adianta olhar no caderno. Pode ser que não tenha nada no caderno. Isso não quer dizer que ele ficou 2 horas e 15 fora de casa sem fazer nada. Foi? Porque eu ouvi. Ah, agora eu Deixa eu ver. tô ouvindo. Tá ouvindo? A Sim. conexão é assim mesmo, galerinha. A internet é assim. Vamos que vamos. Nesse processo, é isso, né? O aluno ali, o indivíduo, ele fica feliz, né? Quando você pergunta, ele vai falar, ele vai trazer características, né? De como foi a aula, como foi desenvolvida. E isso é muito importante. Ele se sente empoderado, né? Que é o mais importante ali. Ele compreendeu o que foi passado. Não tem a necessidade de ser 5 lousas cheias. E sim, com aquela música, com aquela dança, ele entendeu como é que faz ali todo o processo, não é isso? Isso mesmo, perfeito. Ai, que bom. Falando sobre os prêmios que você ganhou, para a gente finalizar, qual prêmio que você acha assim que teve uma relevância, que até hoje você
vem com carinho, recebe assim esse prêmio, olha na sua estante lá e olha assim, e fala assim, nossa, que prêmio bacana pelo trabalho que eu desenvolvi. Qual o dos prêmios? Todos são prêmios interessantes, relevantes, mas qual que você fala assim, o coração bate um pouquinho mais forte? Eu tenho um carinho muito grande por todos, do mais simples ao mais complexo, porque as perguntas, quando você se inscreve para um prêmio, você se questiona, mas será que o que eu faço atende isso? Né? Você aprende muito quando você mesmo quando você não ganha. Você tem uns questionamentos, né? Público-alvo, recursos. É... Gente, mas espera aí. E você começa a pensar, não, mas amplia sua visão para o seu fazer, né? Mas o Prêmio Educação em Direitos Humanos, eu tenho um carinho muito grande por ele, foi no Auditório Ibirapuera, por ter a palavra direitos humanos. É porque você ser tratado com educação, com carinho, com amor, com respeito, isso é muito humano. E falta muito isso dentro das nossas escolas. Não são todas, eu não generalizo, mas falta muito isso, dessa relação de respeito de professor com aluno, essa relação de deixar o aluno falar. A sala de aula, quando eu dou aula, os meus alunos falam mesmo. Só que quando falam, você vai ouvir, porque ele está falando. Ele está falando é importante. Mas tem sala de aula que os meus amigos, os alunos não falam. Entrega-se uma folhinha, ele abaixa a cabecinha e começa a fazer atividade. E os meus falam pra caramba, só que é uma fala contextualizada, né? Onde eu peço que todos ouçam, né? Então, o Educação em Direitos Humanos, para mim, eu tenho um carinho muito grande pela palavra direitos humanos. Ai, que bom. É verdade, né? Eu acho que tudo isso que você trouxe hoje para nós aqui, para essa semana tão maravilhosa, e dizer como que faz a diferença o educador, o professor ali, trabalhar com amor, com afeto, da forma que você fala, a gente vê o carinho que você tem e ao longo do tempo ali da sua estada. E a gente vê pelos prêmios que você recebeu, né? Então, não, e até mesmo a ida para a Rede Globo, no programa ali, Como Será. Desde já quero deixar meus agradecimentos, gratidão por você estar aqui, disponibilizar o seu tempo de estar conosco, de contar um pedacinho, porque foi muito rápido, mas contar um pedacinho de como é ser um educador com amor, né? Trabalhar com carinho, sair da caixa, como não é fácil para nós educadores, como você mesmo ressaltou, de ir, né, ao sábado, né, sem ganhar nada, né? Ah, não, você vai vir? Vou, eu vou porque eu gosto, né? E olha, eu vou para balada porque eu vou lá com os meus alunos. E você ter o afeto de ir na casa do aluno, conhecer essa família desse aluno, isso é surreal para nós, surreal para a vida deles. Então, quero muito agradecê-lo. Deixa aí as últimas palavras para você finalizar esse grande bate-papo de hoje e espero contar com você novamente em outro momento aqui conosco na nossa ETEC. Legal. Eu vou disponibilizar para você, ou te autorizo a mandar pelo WhatsApp, os links das entrevistas. Tudo que eu falei é verdade, né? Tem como provar. O link do livro Volta ao Mundo em 13 Escolas, que tem exemplos maravilhosos, fala do Seja Campo Limpo, fala do meu trabalho, mas tem exemplos maravilhosos que acontecem ao redor do mundo. Eu tenho também residência aqui em Juquitiba, né? Esses latidos de cães é porque passa um carro na rua, os cachorros latem, né? Tem uma PAI aqui também, ontem eu conversei com uma coordenadora social da PAI de Juquitiba, que é minha vizinha, eu não sabia. Nós estamos nos organizando, eu preciso fazer alguma coisa também diferente aqui, né? É um município menor, eu quero ficar conhecido aqui também, e conhecido na intenção de ajudar, colaborar, né? Não necessariamente você ter um trabalho, eu nem posso ter trabalho aqui, né? Mas você fazer, já que nós temos condições de fazer alguma coisa pelo outro, vamos fazer, né? Eu agradeço pelo convite, me coloco à disposição sempre. Quem sabe em breve a gente possa fazer um encontro ao vivo. No meu curso, eu também dou aula na pedagogia, né? Lecionei durante 4 anos, no curso de pós-graduação.
eu tenho o mesmo carinho em todos os níveis de ensino, independente de ter ou não deficiência, eu sempre aposto na eficiência do ser humano. O ser humano, ele é, assim, maravilhoso. Depois que eu me tornei terapeuta holístico, hipnoterapeuta, essa questão da mente, gente, a mente é maravilhosa, a gente consegue construir, mas também consegue destruir, né? A gente consegue amar, mas a gente consegue odiar com uma facilidade muito grande. E eu finalizo agradecendo e dizendo que eu amo educar. Muito obrigado pelo convite. Obrigado! Hoje tivemos Billy, o educador que trabalha com amor. Desde já, novamente, gratidão, Billy. Assim, a gente termina nessa quarta-feira aqui. A ETEC, Jardim Ângela, Céu, Guarapiranga. Agradecem a presença de todos vocês. Curta, compartilhe este vídeo. Enfim, até mais, galerinha. Tchau, tchau a todos.